Naquela manhã de inverno, nada de anormal deveria acontecer. Afinal, já estava frio o suficiente. O dia cinza no Rio de Janeiro impregnava o ar de lamentos e injúrias, produzindo passo a passo a atmosfera perfeita para o sinistro fim de semana que se aproximava. Ao abrir a porta, vi que no corredor do meu andar, cuidando do lixo dos apartamentos, havia um homem diferente. Ele era baixo e atarracado, o nariz quase inexistente, os cabelos lisos, amarelados, ralos como os fios soltos que se espalham pelas pias das boas senhoras, que a essa hora sentiam-se apavoradas pelo fato de estarem ficando carecas. Dei bom dia, mas isso não sensibilizou. Pelo contrário, puxou mais 2 sacos pretos para junto do elevador de serviço com um ruidoso solavanco. Mais do que sua falta de educação, algo me chamou a atenção imediata, além do nariz achatado, e foram suas unhas, que apesar de longas eram pontudas e de um rosa pálido, salpicado de pontos esverdeados, como se não fosse exatamente a mão de um homem, mas de um bicho selvagem que adquirira a forma humana para vir tentar os vivos, ou os quase vivos. Lucrécio era seu nome. Ao ouvir esse estranho e inusitado nome da boca de Alberto, o síndico do prédio, senti uma pontada de dor de cabeça. Às vezes acontecia, e era como se alguma campainha de perigo disparasse em minha cabeça. Não era uma premonição, porque nunca dava tanta importância ao fato, mas de alguma forma havia aprendido a me distanciar de algo que ativava a minha campainha particular. O que estou querendo dizer é que, apesar de duvidar dessas eventuais intuições, nunca ficava para conferir se estavam certas ou erradas. E a campainha, para ser mais exato, dizia que eu deveria ficar longe de Lucrécio. Ah, o livre-arbítrio! Todos temos essa campainha, disse meu avô, bebendo cerveja e tirando nacos de uma bisnaga, sentado na varanda de casa, enquanto eu, menino, empilhava os livros de meu pai só para vê-los desabar no chão, como algo que pudesse ser feito e refeito sem nenhum dano colateral. Pobre de mim! O livre-arbítrio era nosso maior dilema. Era coisa do bem ou do mal? E ele repetia tanto que perguntei à minha professora da escola dominical, quando tinha apenas 11 anos de idade. Ela me olhou horrorizada e disse rapidamente, antes de perder o controle sobre a própria língua, que era do bem, não tinha dúvida. Mais tarde me pareceu que nenhuma decisão, absolutamente nenhuma, parecia levar a um bom caminho. A dúvida, aqui na Terra, é uma constante, e aprendemos a conviver com ela. Somos fadados à dúvida. Alberto concordou que Lucrécio não era dos faxineiros mais simpáticos que haviam passado pelo prédio, mas que trazia boas referências dos lugares que tinha trabalhado. Pensei em perguntar mais sobre as referências, se ele havia conferido ou acreditado nas simples palavras daquele homem. O síndico estranhou meu interesse e me garantiu que tudo estava sob controle, dando um ponto final à nossa conversa, que já estava se alongando demais. Passados uma semana, Lucrécio havia deixado o cargo de faxineiro e assumido o de porteiro noturno. Onde foi parar seu Arnaldo, o antigo porteiro? Uma circular que chegou na mesma noite informava que seu Arnaldo, depois de 30 anos prestando serviços, havia se aposentado e seu Lucrécio estava assumindo o cargo a partir de então. Nunca soube se seu Arnaldo, o porteiro noturno de aspecto tranquilo, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de incentivo, estava decidido a se aposentar. Cheguei do trabalho e Lucrécio estava preparado e totalmente adaptado à nova função. Encontrei o novo porteiro noturno sentado, os braços cruzados sobre a mesa, como se esperasse para saltar a qualquer momento. Ele me encarou com um meio sorriso assim que me viu. Desejei uma boa noite
e dessa vez ele agradeceu com uma voz seca e penetrante. Mas aquela noite não consegui dormir de verdade. Tive a impressão que alguém estava parado à minha porta e tentava abri-la. Levantei mesmo me censurando e repetindo para mim mesmo o quanto era infantil e supersticioso. Fui até a porta e conferi se ela estava fechada. Fiquei alguns minutos parado ali, no escuro, à espreita. O que eu faria se alguém aparecesse? Teria coragem de empreender uma luta corporal? Teria força o suficiente para defender minha integridade física? Foi então que tomei uma decisão, e essa, assim como todas as decisões, te jogam em outra direção. O livre-arbítrio funcionava ou era só um disfarce do destino? Desci de elevador até o hall, decidido a puxar assunto com Lucrécio e ver se desfazia a imagem tão descarnada daquele pobre homem. Minhas convicções religiosas é que me sustentavam até hoje. Calma, você será um grande advogado. Você será grande. Levaria cigarros e café. Um dos dois Lucrécio aceitaria e poderia ser um bom início. Cigarros e café formam uma boa dupla, apesar de matarem aqueles que os amam. Lucrécio estava de pé e me aguardava. Ele aceitou o café e o cigarro. Acendi o dele, depois o meu. Ah, se minha avó me visse fumando, me daria uma bofetada ali mesmo e me acusaria de dar crédito às forças do mal, à chupeta do demônio. Os porteiros noturnos geralmente pareciam zumbis àquela hora da madrugada e se acostumavam a disfarçar o sono sentados na cadeira de madeira, desconfortável de propósito, e pendiam a cabeça feito bonecos de pano sem vida, meio que espantalhos na noite da cidade. Mas Lucrécio não. Lucrécio deu uma baforada e depois disse que estava me aguardando. Levou o cigarro à boca em modo lentíssimo, o que me obrigou a olhar suas unhas, que àquela hora pareciam escamas de algum animal exótico vindo de outro planeta. Eu ri, talvez de nervoso, porque começava a me arrepender daquela aventura. E se ele estivesse armado? E se ele puxasse uma faca e avançasse na minha direção? Talvez Lucrécio fosse de outro planeta, me passou pela cabeça. Ele também riu, como se tivesse lido meus pensamentos. Depois disse: fama e fortuna para aqueles que fazem a coisa certa. Eu concordei enquanto ele dava outra baforada sem tirar os olhos de mim. Perguntei-o de onde ele era e me disse que tinha vindo de muito longe. E para encontrar aqueles que trazem cigarrinhos e café. Começou aos poucos, mas logo estava sorrindo. Lucrécio não tinha o canino esquerdo. Era um buraco enorme no meio do rosto. Talvez por isso não sorrisse tanto. Depois, estendeu a mão para que eu apertasse. Aquelas mãos que sustentavam as unhas escamadas, de um verde esfumaçado, fria como a carcaça de um animal morto. Eu apertei sua mão. Foi isso que fiz. Lucrécio bebeu o resto de café e me devolveu o copo agradecendo e me desejando uma boa vida. No dia seguinte, recebi uma oferta de emprego no escritório de advocacia no centro do Rio. Um ano depois já era sócio do escritório e tudo começou a dar certo de uma forma sobrenatural. Lucrécio nunca mais voltou ao trabalho. Tudo mudou depois daquela noite. Não sei se vocês perceberam, mas hoje sou milionário. Fama e fortuna. Tento me convencer dia a dia que foi um prêmio por ter levado café e cigarro para um homem passar uma noite de frio. Estou me convencendo disso agora. Mas ontem achei ter visto Lucrécio, as suas unhas pontiagudas esverdeadas como mofo nos alimentos em putrefação. Era ele e queria falar